Só um instante. Então, hoje, no dia 28/4/2021, vamos dar início à abertura das atividades do Grupo de Estudo GELP, com a palestra Linguística Aplicada Contemporânea e o Ensino de Línguas, breves apontamentos, do professor doutor Adílio Júnior de Souza, da Universidade Regional do Cariri, URCA. Então, passo a palavra a você, professor Adílio. De cara, eu já quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês, de poder reencontrar o meu ilustre professor, que eu faço questão de sempre dizer que sim, o Lins foi meu professor e hoje é meu colega de pesquisa. Isso me enche de orgulho porque eu vejo um professor que me ensinou na graduação o quão importante é estudar, porque ele não parou. Gente, todo mundo passa por problemas, de toda ordem, mas é importante você nunca desistir. Nós estamos em um momento da história em que muitos ficarão para trás, seja porque morreram, seja porque pararam. Mas vocês não, vocês estão aqui, em plena tarde, quente, nesse Ceará gostoso que a gente ama, vocês estão aqui buscando conhecer um pouco mais. E eu venho aqui falar do meu lugar de fala, enquanto pesquisador, enquanto estudioso, está começando a trilhar uma carreira dentro dos estudos filológicos. Eu preparei para vocês uma série de apontamentos. Eu vou compartilhar e não se sintam preocupados em relação a, eu queria perguntar, mas eu vou esperar ao final do momento. Não, se a sua pergunta for tão interessante quanto a gente sabe que é, você pode falar em algum momento. Fique à vontade, eu não vejo problema quanto a isso. Só deixar para o final, não, acho que vocês podem perguntar em algum momento, tá bom? Então, eu farei aqui uma exposição tentando ser o mais didático, o mais objetivo possível, dentro de um tempo, digamos assim, de 40 minutos. Tentarei não ser exaustivo, porque eu sei que eu sou verborrágico. Então, vou me controlar. Como é que eu vou me controlar? Primeiramente, o título da minha fala, Linguística Aplicada Contemporânea e o Ensino de Línguas, breves apontamentos, porque nós devemos pensar e nós devemos entender o que seria essa linguística aplicada que muitos falam. Quem entra no curso de letras e ouve falar de linguística aplicada, já sai dizendo logo de cara, a linguística aplicada faz parte da linguística. Mas quando ele estuda um pouco mais, ele percebe que a linguística aplicada extrapola os limites da linguística. E é isso que a gente precisa entender. Mas eu queria começar com uma anedota. Anedota, pensando aqui na fala de Moita Lopes. Eu acredito que todo mundo aqui já viu esse filme. Escritores da Liberdade. Ah, eu não vi ainda. Ah, pois você está perdendo muito. Porque se você é professor de língua inglesa, se você é professor de literatura, se você é professor, independentemente da língua, você precisa conhecer esse filme. Porque ele vai mexer com sua cabeça. Não apenas porque nós temos a atriz Hilary Swank, não é por isso. Mas sim porque é um filme que faz você refletir enquanto professor. Qual a sua identidade enquanto professor? Qual a sua performance em sala de aula? Você é um professor sisudo? Um professor didático? Um professor melodramático? Você é um professor que entra na sala de aula falando daquilo que você não gosta? O que você ensina? Inglês? Espanhol? Literatura? Mas como você ensina? Então nós precisamos refletir a partir desse filme. Tem uma passagem muito interessante do filme que nos leva a refletir sobre a atitude do professor diante de um problema. Uma turma com alunos ex-presidiários, alunos latinos, alunos negros, alunos brancos, uma turma completamente heterogênea. E o que essa professora faz para ensinar inglês? Qual a atitude dela? Os outros professores olham e dizem assim, é uma turma perdida. Esses alunos não querem nada. Eu já ouvi colegas de trabalho, não vou dizer de onde, mas diziam essa frase, o aluno não quer nada.
Gente, um aluno que não quer nada, ele está na sala de aula? Se o aluno não quer nada, ele não vai nem para a sala. Se ele vai para lá porque ele quer alguma coisa, mas você, enquanto professor, o que é que você faz para mudar a realidade daquele teu aluno? Por exemplo, muitas vezes nós levamos para a sala de aula música. É muito interessante isso. Eu sou professor de língua inglesa, eu vou levar uma música em inglês. Ótimo. Mas qual a música que você leva? Geralmente você leva o seu gosto. Você assume, eu gosto de tal cantor, vou levar para ele. Você é um professor de língua portuguesa, gosta de MPB, então você leva para teu aluno MPB. O que ele vai fazer? Vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Porque ele não quer saber daquele MPB que você gosta. Aquela cultura que você leva, não é que ele está interessado. Então, muitas vezes, a atitude do professor determina também a condução do processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor que leva a música para a sala de aula, ele deve refletir um pouco mais. Ele está levando o que ele gosta, o que a turma gosta, ou o que a turma de fato precisa conhecer. Meus alunos acham interessante que, antes de começar a aula, eu deixo, às vezes, o meu microfone ligado tocando uma música. Aí um aluno me pergunta, professor, tá passando limão com mel? É. Tá passando Elvis Presley? É. Tá passando rock? É. É calcinha preta? É. Professor, você gosta de tudo? Não. Mas eu tenho que ouvir. Por exemplo, um aluno me perguntou, professor, qual a importância de estudar metaplasma? Eu disse, nós podemos estudar metaplasma compreendendo a estrutura da língua. E você deveria levar para a sala de aula o funk. Professor, funk para estudar metaplasma? Estudar filologia românica? Por que não? O funk é um exemplo em que as palavras são reduzidas foneticamente. Então você pode levar para a sala de aula tudo, e não apenas o seu gosto. Então essa professora, ela enfrenta uma realidade absurda, porque eu tenho certeza que vocês não trabalham com alunos ex-presidiários. Você não trabalha com aluno com a tornezeleira eletrônica. Mas se acontecer, como é que você vai motivar esse aluno? Como é que você vai despertar nele o interesse pelo ensino de língua portuguesa? Então, ela enfrenta uma realidade que vai contra, inclusive, aos colegas de trabalho, que acham que é uma turma perdida. E ela não acredita dessa forma. Ela leva para os alunos a leitura do diário de Anne Frank. E faz os alunos refletirem sobre a situação vivenciada por Anne Frank. E ela mostra o que foi o Holocausto. E ela traz uma discussão um pouco mais, digamos assim, mais próxima ao que eles vivenciaram, que foi a perda de entes queridos pela violência. Vejam que interessante. Então, esse filme eu indico para todo mundo. Então, quando eu falo de linguística aplicada, ou LA, eu preciso fazer uma série de apontamentos. Por exemplo, aonde é que eu coloco a linguística aplicada? Quando você entra nesse site aqui, bem bonitinho, Lattes, CNPq, e você vai procurar, tá lá, área do conhecimento, linguística, letras e artes. Tem teoria e análise linguística, fisiologia da linguagem, linguística histórica, sociolinguística e dialetologia, psicolinguística e linguística aplicada. Ponto. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que a linguística aplicada está colocada pelo Lattes, pelo CNPq, aí. Só que ela não deveria. Não deveria, porque a primeira coisa que nós percebemos é que a linguística aplicada está sendo encaixotada. Está sendo aprisionada dentro de um campo. Logo, você vai acreditar que a linguística aplicada é linguística. E tem muita gente que diz que a linguística aplicada não é linguística, porque está além. Então, qual foi o nascimento dessa linguística aplicada? O que diabo é? What job is this? O campo da LA começa enfocando a área de ensino-aprendizagem de línguas, na qual ainda hoje tem grande repercussão. Essa área se inicia, então, como resultado dos avanços da linguística como ciência do século XX, constituindo-se como estudo científico do ensino de línguas estrangeiras. Então, a linguística aplicada começa discutindo o ensino de línguas estrangeiras, mas não fica por aí. Não para por aí. No Brasil, nós temos momentos decisivos, como a década de 80 e 90,
com nomes muito importantes, como Cavalcante, a Celane, Moita Lopes e a Kleiman. Eu poderia aqui listar uma série de outros autores que vocês conhecem ou irão conhecer durante a vida acadêmica. Mas eu cito aqui esses aqui. Por exemplo, o Moita Lopes, em um estudo da aplicação de linguística, a linguística aplicada indisciplinar, ele aponta 3 viradas. E essas 3 viradas ele classifica da seguinte maneira, dizendo que na primeira virada há uma compreensão de um campo de estudos. O que foi a linguística aplicada? Como ela se situa? Na segunda virada, ele fala na abrangência dos contextos investigativos. A linguística aplicada passa para discutir, além do ensino de línguas, outros assuntos, outros temas. Daí que ele chega numa terceira virada, falando de uma linguística aplicada indisciplinar. Ele também chama de área mestiça ou nômade. Mas por que mestiça? Mas por que nômade? Justamente porque mestiça, porque é uma mistura, não de uma área, não de uma teoria, mas um conjunto de teorias dentro de um campo do conhecimento. E por que nômade? Justamente porque ela não fica parada. Ela não se restringe a apenas um tipo de estudo, apenas uma abordagem teórica. É como se a linguística aplicada fosse um campo guarda-chuva muito grande em que muitos outros tipos de pesquisas, muitas abordagens teóricas cabem dentro. Mas não vão pensando por aí que linguística aplicada é qualquer coisa que se faz na linguística. É qualquer coisa que se faça ligando a linguística. Não. Há toda uma hierarquia, não no sentido de rigor entre teorias, mas sim entre uma perspectiva que coaduna com outra. Você não pode sair por aí dizendo que faz linguística aplicada, utilizando qualquer coisa da linguística, dizendo, eu estou fazendo linguística aplicada. Não é bem por aí. Você precisa compreender que há uma razão de ser. Então, eu passo aqui dizendo que é preciso, antes de mais nada, abandonar a discussão vazia, inócua, entre a diferenciação de aplicação da linguística e linguística aplicada. Durante muito tempo, durante muitos eventos, se ficava discutindo. Isso aqui é aplicação da linguística. Isso aqui é linguística aplicada. Qual a diferença de um para o outro? Gente, existem artigos e livros que tentam ficar estabelecendo a diferença entre uma coisa e outra. Ora, se você está utilizando teorias linguísticas para estudar o fenômeno da aquisição da linguagem, se você está estudando, a partir de teorias, a concepção de língua, a perspectiva de língua, o socio-interacionismo, todo o processo de aquisição de uma língua, tudo isso que você está fazendo é linguística aplicada. E não necessariamente apenas aplicações pontuais da linguística. Se você pensa que só fazer aplicações pontuais vai dar de conta do teu fenômeno, mas muitas vezes não dá. Se você estuda só fonética, só fonologia, e tenta dizer que só isso é linguística aplicada, é muito pouco. É muito pouco. Você precisa conectar as teorias, digamos, a um bem maior. Então você não pode fazer uso apenas de um conceito. Ah, eu estou aqui estudando o arquifonema. Pronto, isso aqui é um estudo aplicado. É muito pouco. Você precisa ir um pouco além disso. Por que eu digo isso? Porque, além disso, é imperativo para parar de restringir a linguística aplicada exclusivamente ao estudo de temas intralinguísticos. Muitas vezes, o estudo da linguística aplicada, ele se refere ao sujeito social, à ética, à política, ao poder, que vai muito além da própria língua. Então, o estudo da linguística aplicada, muitas vezes, ele vai além do estudo da língua, do ensino da língua. Então, é preciso ter essa visão mais abrangente, bem mais abrangente. Poderia dizer para vocês que na introdução do livro, Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar, Moita Lopes
aponta a LA como mestiça e ideológica, que se traduz por uma área que dialoga com teorias que atravessam as ciências sociais e humanas. Isso vai além da linguística. Moita Lopes chega a dizer que a linguística aplicada não é linguística. Não está dentro da linguística. Ela nasceu nos estudos linguísticos. Mas hoje ela faz parte das ciências sociais. E aquela classificação que vocês viram está incorreta. Aquela classificação não dá conta dos fenômenos estudados pela linguística aplicada. Seria querer encaixotar uma área tão abrangente. Para Celane, a linguística aplicada é a própria área do conhecimento. Vejamos quando se fala sobre a natureza e faces da LA. Por que ela é indisciplinar? Que não se deixa enquadrar. Portanto, ela é desgarrada de limites. Vai muito além dos limites pré-estabelecidos. E digo mais, Moita Lopes diz que a LA, ela é indisciplinar. Mas o que quer dizer isso? Estou abrindo aqui para ficar um pouco mais claro para vocês. Pronto. Que aí vocês podem me ver melhor. Então, esse vídeo vocês podem assistir em algum momento. Ele vai fazer todo um apanhado, inicialmente anedótico, depois mais profundo a respeito da linguística aplicada. Dizendo que ele defende uma linguística aplicada indisciplinar, que não se deixa emoldurar, que não é estanque, que se preocupa com vários fenômenos. Por exemplo, eu pergunto a vocês, vocês já tiveram alunos ou já estudaram em salas em que os alunos são de outros países? Como é o ensino nessa sala de aula? Esse ensino leva em conta as diferenças sociais? Esse ensino se preocupa com as diferenças culturais? Por exemplo, eu sou formado em língua inglesa, mas eu nunca saí do Brasil. Então eu tenho um total desconhecimento de outras culturas, a não ser pelo que eu leio, mas é insuficiente. Por exemplo, o professor Lins já morou nos Estados Unidos. Então ele tem uma visão sobre a cultura inglesa, americana, que vai muito além do meu conhecimento teórico. Então, um professor que se debruça sobre a teoria não tem a mesma perspectiva de um professor que vivenciou aquela língua. Conheceu a língua na prática. Conheceu as práticas linguísticas a respeito daquele idioma. Eu sou professor de língua estrangeira clássica, de língua latina. E eu enfrento outro tipo de problema. Meu aluno pergunta, como você ensina uma disciplina que ninguém fala? Para quê? Para que serve isso? Serve para que eu tenha o conhecimento estrutural de uma língua e de todos os processos de mudança daquela língua para outra, do latim para latim vulgar e do latim vulgar para as línguas românicas ou neolatinas. Então, a minha visão de língua, a partir de uma língua específica como o latim, é uma visão de estrutura, mas não de uso. Quem ensina língua inglesa está diante de uma língua que está no seio da globalização. Se você não fala inglês, você não consegue andar pelo mundo. Se você não domina a língua inglesa, você não consegue assistir um filme que não seja legendado ou dublado. Essa semana eu estava assistindo o Mindhunter e eu fiquei surpreso com uma piada que não me fez sentido. Um dos personagens olhou para o outro e disse assim, você que é do Brooklyn? Não, você não é do Brooklyn. E eu não entendi. Não fez sentido para mim o porquê que ele riu. Já ontem eu estava assistindo um outro episódio e o outro disse, bem, você está em Manhattan. O que é que você queria? E não fez sentido para mim. Então veja que o desconhecimento cultural me permite ou me bloqueia
a respeito de certos entendimentos. Então, se você vai para a sala de aula falar sobre a língua inglesa, e você fala de um lugar de fala de conhecimento, de vivência, você tem uma visão completamente diferente de pessoas que não têm e não tiveram aquela vivência. Eu não estou aqui, nem vou dizer que você que não foi para os Estados Unidos não possa lecionar inglês. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que sua visão de mundo é diferente. Uma pessoa que já foi na Europa entende muito mais um fato específico, cultural, relacionado à Europa, do que alguém que não foi. Isso é fato. Isso é fato. Eu não posso falar da mesma forma daquilo que eu não conheço. Quando se usa expressões idiomáticas, um exemplo muito básico, existem expressões idiomáticas que não fazem sentido quando você estuda na sala de aula. Não fazem sentido. Eu lembro muito bem, quando eu estava ouvindo a respeito da língua inglesa, o que é que se diz no teatro para alguém que vai apresentar uma peça. No Brasil, o que é que você faz? Você chega para a pessoa no teatro e diz shit. Não. Você usa uma palavra em português. Eu não vou usar aqui para não parecer o sentido que ela passa. Mas em inglês você não chega dizendo shit for you. Não. Você diz break your leg. Veja que coisa estranha. Pra gente, o que ele quer dizer? Quebre a perna? Isso é desejar boa sorte? Você está querendo que eu morra no meio do palco? Não. É uma forma de desejar boa sorte, mas só faz sentido dentro de um contexto, de uma expressão idiomática. Então, muitas vezes, você precisa refletir sobre isso. Por que é que quando a gente assiste um filme em inglês, várias piadas não fazem sentido? Por exemplo, eu assisto Friends, dificilmente eu rio de uma piada daquela. Mas tem gente que bola de rir. Tem gente que cai engargalhada com uma expressão idiomática que fez um sentido que a mim não fez. Por causa da minha visão quadrada? Não, é porque eu não fui aos Estados Unidos, eu não tenho essa vivência, eu não tenho esse entendimento. Mas eu volto aqui a falar sobre outros pontos. Por exemplo, gente, essa senhora maravilhosa, Celane, uma mente capaz, gente, para quem não sabe, foi ela a precursora da linguística aplicada no Brasil. Ponto. Então você precisa estudar. Você precisa ler. Você tem a obrigação, enquanto linguista aplicado, de ler esse livro. De conhecer esse livro. Por uma linguística aplicada em disciplinar. E depois, você precisa conhecer essa homenagem que foi feita a ela, a precursora. Então, nós temos aqui vários autores que se dedicaram a estudar a linguística aplicada. A minha orientadora é a organizadora desta obra, professora Pilar. Esse livro é magnífico, porque ele começa justamente com um capítulo do Moita Lopes, da aplicação de linguística à linguística aplicada em disciplinar. Retoma toda uma série de debates. E eu volto aqui, rapidamente, para dizer o que é que a Celane acha. Esse vídeo que está no YouTube, que vocês podem ver na hora que vocês quiserem, ela diz o seguinte: para Antonieta Celane, ser transdisciplinar pode fazer parte do caráter da LA, mas não necessariamente deve fazer parte. O que ela quis dizer com isso? Que a linguística aplicada, ela é transdisciplinar, mas não necessariamente e não obrigatoriamente. Você pode ser um linguista aplicado e trabalhar com vários fenômenos? Você pode. Mas você não precisa. Porque você não precisa dar de conta de todos os fenômenos. Gente, escrever um TCC não é falar de tudo, é falar de uma coisa e bem. Produzir uma dissertação não é ser o gênio, é você saber lidar com um tema. Sobre a minha tese, o título é Quod nihil scitur, mas traduzido em língua portuguesa significa que nada se sabe. Eu estudei uma obra de um filósofo espanhol que disse que ninguém sabe de nada. Tem tudo a ver com o que eu penso, porque nós não sabemos muita coisa. Nós estudamos e paramos e pensamos, poxa, eu não entendi ainda, eu não sei ainda. E Celane, nessa idade, ela ainda tinha essa mesma visão. Então, alguns autores, como Pennycook,
defendem outro tipo de LA. Ela é transgressiva ou antidisciplinar. Um modo de pensar e fazer que está sempre questionando, sempre procurando novos esquemas de politização. Ora, gente, todo mundo que está na sala de aula é um ser crítico. Porque, gente, nós somos seres políticos. Essa é a verdade. Mas o aluno é um ser crítico por natureza. Então, continue com esse incentivo para que ele continue sendo crítico, sendo questionador. Porque a linguística aplicada vai te permitir trazer toda essa discussão. O foco dos linguistas aplicados, eles tentam, segundo Moita Lopes, criar a inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem um papel central. Então, o linguística aplicada, ele tenta entender, ele tenta tornar claro, compreensível os problemas sociais. Por exemplo, quando você está na sala de aula, e isso é frequente, as turmas são heterogêneas. Você não vai ter uma turma homogênea. Não vai ter. Mas eu pergunto a você, enquanto professor de língua inglesa, de língua portuguesa, como é que você lida com as diferenças? Como é que você lida com o modo de pensar, com o modo de se expressar do teu aluno? Porque na linguística aplicada, você não vai estudar apenas a língua. Você também vai pensar no sujeito social. Por exemplo, dá um exemplo aqui claro. Eu sei de uma situação em que uma pessoa não aceita ser chamado de aluno e nem de aluna. Ele exige que seja chamado de alune. Então, como é que você vai encarar isso? Como é que você vai mostrar respeito por essa situação? Você encontra nos eventos alguém que diz: boa noite, todos, todas e todes. Colegues. Ele está marcando o discurso dele, tá ou não tá? E ele está marcando o discurso dele por uma razão. Gente, nós somos seres performáticos. Em sala de aula, você mostra quem você é pelas suas atitudes, pela forma como você se comporta, pela sua linguagem. E por sermos justamente seres performáticos, nós influenciamos nossos alunos, para o bem e para o mal. Você pode, por uma atitude sua, constranger um aluno, mesmo que sem querer. Se você ouve teu aluno querendo ser chamado de alune, colegue, e você reclama disso ou fala disso abertamente, você pode criar um problema sério. Você pode causar uma situação de constrangimento, de desrespeito até. E quais seriam esses focos da LA? A prática de ensino e aprendizagem de línguas, como second language, segunda língua, língua estrangeira, no meu caso, língua materna. Então, são vários pontos que você pode tratar. Estudos sobre a linguagem e educação, estudos de práticas sociais e muitas outras demandas. Daí que, ao compreender a linguagem como constitutiva da vida institucional, a LA passa a ser formulada como uma área centrada na resolução de problemas da prática de uso da linguagem dentro e fora da sala de aula. Ou seja, a preocupação é com problemas de uso da linguagem situados na praxis humana. Mas vai muito além, porque vai para além da sala de aula. Muitas vezes o problema de linguagem afeta a vida daquela pessoa. Para além da distinção entre uma aplicação da linguística e a LA, o Moita Lopes dirá o seguinte: como é possível pensar que teorias linguísticas, independentemente das convicções dos teóricos, poderiam apresentar respostas para a problemática de ensinar a aprender línguas em sala de aula? Gente, muitas vezes, só uma teoria não basta. Só uma teoria. Você não pode ficar amarrado numa teoria. Eu ensino língua clássica. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que buscar
todas as ferramentas. E agora que o ensino... Vamos lá. Professor tradicional de língua latina. Professor de latim há 14 anos. Minha aula, pincelzinho, giz. Pronto, estamos no fim do mundo. Mundo apocalíptico. Minha aula agora é por uma tela de computador. Jesus Cristo! Eu quase tive um derrame. Todo santo dia eu preciso fazer um slide. Gente, é uma tortura. Eu preciso pensar em estratégias para aprender. Porque é justamente isso que a LA prega. Nós precisamos pensar nas diferentes maneiras de produzir conhecimento. Utilizarmos ferramentas. O professor que já estava acostumado a dar sua aula com data show, já tem um data show, estava de boa. Gente, eu odeio data show. Eu fiz um concurso público para professor efetivo. E eu cheguei na sala de aula com um pincel azul, um vermelho e um apagador. Geralmente eu levo 2 papéis. Eu levo só assim, ó, 2 papelzinhos. Mas eu comprei um apagador. A banca olhou para mim com aquela cara. Eu dei a minha aula. Tudo bem. Eu fiquei entre os 5 primeiros numa quantidade de mais de 150 candidatos. Eu não sou efetivo hoje. Fiquei em 5º lugar. Mas a minha aula foi uma das melhores. E hoje, a professora que estava na banca chegou para mim dizer: foi a primeira vez que eu vi uma pessoa ousada chegar com um pincel e um apagador para dar aula no concurso público. Mas é por quê? Porque eu sou assim. A minha realidade em Campos Sales era uma lousa que, se eu desse aula como eu queria, ela caía, porque eu tinha que ficar segurando com a mão. Ela amarrada com arame. Então, minha realidade é essa. Era lousa, era pincel. Mas qual é a sua realidade? Como é que você está enxergando a situação do teu aluno, que tem medo de ligar a câmera? Você, enquanto professor, tem vergonha de ligar a câmera. Então, como é que você lida com isso? Você passa a aula todinha dando aula para uma fotinha de um e-mail. Como é que você ensina língua inglesa a partir de uma practice? A partir de um diálogo? Você fica dialogando com um monte de locutor de rádio? Porque fica assim. Sem falar que a aula EAD é uma coisa e o que a gente está fazendo é outra. E nossos momentos são muitas vezes espíritas. Porque você fica: Maria, você está aí? Por favor, fale. Nas minhas aulas, eu faço a chamada ao vivo. Eu chamo de um por um. E eu faço o seguinte: você que está aí, por favor, bata 3 vezes. Bata palma. Para saber que você está aí. Então eu peço para ligar a câmera para eu saber. Eu estou vendo vocês. Eu vejo se você está triste e irritado. Mas, gente, olha só um probleminha aqui. Como tratar de aspectos sociais e culturais? As práticas linguísticas versus descrição linguística. Gente, descrever uma língua é o mesmo que ensiná-la? Falar de vogal, falar de consoante, é a mesma coisa que ensinar a correta maneira de usar aquela expressão idiomática? Dá conta? Por exemplo, dá conta na língua portuguesa você ensinar cá, que, que, có e ficar nessa? Tem professor que tem vergonha de dizer cá, que, que, có, cu. É cu e pronto. Qual a vergonha? É um C com U. Você não está falando de parte anatômica de ninguém. Ontem, em latim, eu tive que ensinar uma palavra, e a palavra em latim era greilus. Eu disse: gente, ninguém leva mal, não é um palavrão, estou falando do inseto. Se você quiser usar como palavrão, o problema é teu. O pecado é teu, não é meu. Mas, enfim, nós precisamos refletir sobre essas questões. E, mais adiante, vivemos tempos de grande ebulição socio-histórica, cultural, política, histórica e, acrescento, apocalíptica. Nós estamos em pleno fim do mundo. Você está aqui hoje, eu não sei se eu te vejo daqui a 14 dias. Minha esposa teve Covid. Eu fiquei doente 1 semana, não sei. Fiz exame, deu negativo. Eu digo: gente, bebi no mesmo copo, comi no mesmo prato,
beijei na mesma boca e não peguei Covid. Graças a Deus, mas como é que foi isso? Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, nós estamos vivendo no momento em que o ensino está mudando completamente. Tem o ensino híbrido, tem o ensino que é quase EAD, ensino remoto que teu aluno não tem Wi-Fi, teu aluno tem que assistir pela tela do celular, que não dá para ver teu slide, um aluno que fica entrando e saindo, você, enquanto professor, tua internet cai. O professor Lins estava aqui, há 1 minuto, puf, saiu. Como é que fica? Como é que fica o nosso ensino dessa forma? Então, nós chamamos isso, esse momento que estamos vivendo, de pós-modernidade, modernidade recente. Tem um monte de nome. Mas, gente, é preciso refletir sobre os diferentes modos de produzir conhecimento, bem como sobre a relação entre as diversas teorias na produção desse conhecimento e o papel dos sujeitos durante o processo de aprendizagem. Você, enquanto professor, tem que refletir sobre a sua prática. E nós temos aí teorias pós-colonialistas, pós-modernas, pós-estruturalistas, antirracistas, feministas, queer e várias outras teorias que vocês podem se utilizar para refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem de qualquer língua. Qualquer língua. Professor, eu deveria juntar essas teorias? Se você puder e conseguir, beleza. Mas são teorias muitas vezes conflitantes. Não dá, não. E, enfim, a LA deve ser, ou deve, refletir sobre questões sociais atravessadas pela linguagem. Ela deve ser indisciplinar, portanto, abrangente. Ir além da teoria e da prática, refletindo sobre essa construção. A LA também deve compreender os sujeitos como heterogêneos. Nós não somos iguais. As nossas realidades não são as mesmas. Deve refletir sobre o ensino-aprendizagem, tendo em vista as relações entre os sujeitos e os diferentes contextos. Refletir sobre o poder e a política. E ter a ética como um norte a seguir. Se você é um professor e você não é ético, o que é que você é? Então, eu tenho aqui uma série de referências, que são esses livros que eu indiquei para vocês. Obviamente, os 2 vídeos estão aí no YouTube, vocês podem acessar na hora que vocês quiserem. Mas o que eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, é que a LA, a linguística aplicada, é um campo do conhecimento profundamente frutífero. E se você souber lidar com as diferenças, souber utilizar diferentes teorias para o seu trabalho como professor, você está no campo certo. É isso. Gente, depois de proferida essa palestra, vamos ligar os nossos microfones e dar uma salva de palmas para o Adílio, certo? Então, liguem os microfones aí, certo? Para a gente bater palmas. Foi ótima palestra. Obrigada. Muito dinâmica a sua palestra. Eu acho que, assim, eu até pensei em colocar algumas perguntas, mas eu vou abrir para o grupo se colocar, principalmente essa última fala, né, que tem vários alunos aqui que estão na sua construção de TCC, ou estão, assim, tentando encontrar os caminhos, amadurecendo essa questão da pesquisa. Então, esse é o momento, né, de vocês se colocarem, perguntarem mais sobre exemplificações, se for o caso, da linguística aplicada, né? Porque, como foi colocado, né, foram alguns apontamentos. Então, eu abro para as perguntas agora, certo? Bom, vamos lá. A Flávia abriu para perguntas para os alunos ainda estão meio, né, encabulados. Eu vou propor 3 questões, Adílio. Primeiro, agradeço a memoração, né? Porque, assim, quando eu fui teu professor, eu não sei se muita gente sabe, na UVA,
mas quando eu fui teu professor na URCA, eu era gerativista. Eu era gerativista convicto, tá? E precisei passar por um processo para entender que eu não era formalista. Eu tinha sido criado formalista, mas eu não era formalista, né? E as leituras da linguística aplicada me levaram a esse patamar. Então, quando você diz assim, muitos alunos, eu vou anotando coisas, tá? Muitos alunos têm vergonha de ligar a câmera, ou o professor tem vergonha de ligar a câmera. Gente, liga a câmera. Se precisa sair, como a minha gata precisou sair, porque, né, eu tenho 2 gatas e tinham que sair, eu levanto daqui, abro, elas saem, eu volto e está de boa, né? Então, esse novo ambiente que a gente está vivendo, esse ambiente virtual que a gente está vivendo, está possibilitando outras dimensões de identidade, de vergonha, né, de pudor, de não pudor, que a gente precisa interagir melhor. Mas, sobretudo, a questão de como eu era teu professor, gerativista, e como eu hoje me vejo numa perspectiva muito mais interacionista da linguagem, né? Como eu percebo essa questão de nos construirmos através da linguagem, e que você trouxe na tua fala muito bem através das referências da linguística aplicada, né? O segundo ponto, você tocou numa questão que foi, eu não sei se foi na turma do Juan, né? Mas eu pontuei a questão do pronome neutro, né? Não só do pronome, foi na tua turma, não foi, Juan? Não só do pronome neutro, mas da questão da utilização do gênero neutro na língua portuguesa, porque não é só o pronome, é o adjetivo também, né? É o nome também, então, do gênero neutro. E foi o meu ponto propulsor da disciplina de literatura infanto-juvenil. Aí alguém pergunta assim, o que é que tem literatura infanto-juvenil a ver com discutir o gênero neutro? Caramba, tudo, porque eu estou na fase escolar, de construção de identidade. Então, como professor, eu tenho que ter, pelo menos, eu posso não concordar. Olha, sério, está gravando, né, Márcia? Está gravando. Eu posso ser convicto de uma vertente religiosa, de uma vertente política, que só existe macho e fêmea, positivo e negativo. Mas eu não posso negar que entre o positivo e o negativo, entre o macho e a fêmea, tem um universo, tá? Que o próprio Einstein, né? Se a gente quiser viajar, vamos viajar. O próprio Einstein já disse que a quântica é paralela, né? Então, não vou nem pensar entre o positivo e o negativo. Eu vou pensar em lâminas, Então, se alguém quer dizer que eu não sou ele e eu não sou ela, né? E eu tenho que criar ou um X, ou uma arroba, ou a letra E, né? E aí vai ver uma política muito grande, uma política linguística muito grande por trás disso. Por que a gente não aceita o arroba? Porque é uma questão gráfica. Por que a gente não aceita o X? Porque o surdo-mudo, porque os autistas vão ter dificuldade de entender. Bom, aí vem explicações. Mas a questão é política. Linguagem é política. Linguagem é política. Se eu não sou O e não sou A, eu tenho que criar alguma coisa que me identifique como ser, né? E o terceiro ponto é quando você diz assim, o que é que nós somos hoje? Nós somos pós, tá? E vem uma questão muito, muito pertinente para mim,
na minha pesquisa atual, que é o que é ser pós? Porque eu só posso ser pós depois que eu já fui alguma coisa. Né? Então, eu só posso ser pós-moderno depois que eu for moderno. E a minha pergunta é, eu sou moderno? Né? Eu sou moderno? Usar tecnologia me garante a posição de fala de modernidade? Ou só me garante a posição de fala de um ser retrógrado da Idade Média que simplesmente utiliza a tecnologia com as mesmas finalidades de caça às bruxas do século, né, de séculos anteriores? Então, eu não sei se o que eu estou falando para vocês faz muito sentido. Faz sentido, exatamente por um ponto. Muitas vezes nós vemos isso, inclusive nos jornais, que tais atitudes humanas são da antiguidade. Por exemplo, o homem comete barbárie. Um caso aí de, sei lá, pai, mãe que mata filho. Isso é bárbaro. Isso é grosseiro. Isso não é humano. Isso não é racional. Então, essa classificação de pós-modernidade tem mais a ver com o estágio da sociedade, muito mais do que uma identificação de identidade das pessoas. É uma classificação muito geral. Muito geral. Tá, mas aí você traz a questão. O pai que mata o filho, a mãe que mata o pai, o filho que mata o pai, não é humano. Tal. Não é humano em que processo da civilidade que nós estamos falando? Porque se a gente pensar, por exemplo, do nosso processo, desde os primitivos até hoje em dia, quando nós éramos nômades, nos tornamos sedentários, tá? E você como filólogo, né, você como latinista, pode falar sobre isso. Por isso que eu brinquei no chat. Eu não sei se você viu a brincadeira que eu fiz no chat, quando você estava falando alguma coisa assim. Vamos voltar, então, para o formalismo filológico. Tá? Porque no formalismo filológico a língua desenvolve porque o humano nem desenvolveu. A língua se desenvolveu por si própria. Né? E o humano só seguiu aquele caminho. Mas o que é barbárico, né? O que é completamente incompreensível para a gente hoje é o conceito de ética que você citou no teu final, né, do texto, que eu acho muito massa no final da tua fala, esse contexto ético que foi criado. E esse contexto ético que foi criado, tá, que para mim sobrepõe inclusive a moral, sobrepõe inclusive a lei, o que eu entendo como ser humano que faz bem a mim e ao próximo. Tá? E como professor de língua, como é que eu trago isso para a questão da linguagem? Como é que eu posso fazer o meu aluno, mais do que aprender o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, né? Porque o pronome relativo, naquele caso, está substituindo o que seria na oração primária um objeto direto, que isso, para mim, é uma grande besteira, mas que, para muita gente... importa. Não, se você sabe explicar isso, você é o bambambam. Bam, bam, né? Agora, dá um livro, dá um texto, dá um discurso real e pede para esse professor analisar esse discurso real. Ele não vai saber, porque ele não está com o livro didático na mão ali. Ele não está com as respostazinhas em vermelho dizendo o que é ou o que não é. Né? Então, analisar a língua é muito mais do que isso. Você saber qual é a função, né, da organização numa linguagem é muito mais importante do que você dar nome aos bois. Bom, é o que eu penso. E muita gente vai me condenar por isso. Que ótimo! Né? Eu prefiro queimar com as bruxas do que ser idolatrado como mito. Principalmente o conceito de mito que se tem hoje em dia. Exatamente. Né? Mas, eu aproveito
a situação para falar o seguinte. Vamos aqui pensar que nós trabalhamos com literatura. Tá bom? Todo mundo aqui trabalha com literatura. Ou você está pensando no seu TCC e ainda não sabe o que você quer. Vamos imaginar o seguinte. Quando você lê uma obra como Dom Casmurro, você para pensar no tema, no assunto abordado pelo texto, ou sobre o preconceito, ou sobre a traição, divórcio, seja lá o que for. Você para pensar sobre os temas ou sobre a linguagem? Eu estou falando isso porque muitas vezes, quando os alunos leem os livros, só pensam nos assuntos. E não a linguagem em si. Por exemplo, o que no discurso de Bentinho o torna um homem mau, um homem ruim diante do seu tempo? O que torna o discurso de Capitu uma mulher ferida? Quando você lê Shakespeare, como você encara a voz da loucura em Hamlet? Existe uma loucura ali? Existe o desespero? Quando você pensa em Romeu e Julieta, você para refletir sobre o sentido do amor ali? Então, o que acontece? Uma aula, e assim eu tive as minhas aulas de literatura, iam além. Começava na linguagem, mas iam além. Agradeço muito as aulas do professor Edson Martins. Agradeço muito as aulas da professora Cristiane. Professora que trazia, a partir da discussão da literatura, para um tema da sociedade. O Edson Martins, ele vai lá na obra literária para falar de uma situação moderna. Porque essa seria uma das características da literatura, refletir sobre a sociedade. E quando a gente pensa sobre a questão ética, vamos pensar aqui, só para a gente voltar para um detalhe, no princípio ético dentro da linguística aplicada. Quando você lê uma obra, você para pensar se o que aquele personagem fez é ético ou não? Você para pensar sobre isso? A atitude dele é ética? Você reflete sobre essas questões? Muitas vezes não. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta, vou só ligar aqui a luz. Por exemplo, por que o título é Dom Casmurro? Eu adoro fazer essa pergunta a quem é de letras. O aluno diz que leu, que entendeu. Aí eu pergunto, mas por que o título é Dom Casmurro? Aí não sabe. Sabe qual é o primeiro título da obra? Do título. Ou seja, na obra Dom Casmurro, o primeiro ponto a discutir é o porquê do título. E as pessoas leem o livro, mas não sabem o porquê. Poxa, tá lá. É uma característica dele, ser sisudo. Claro, tem gente que prefere assistir o filme. Mas quem conhece a obra, e o Lin sabe muito bem a respeito dessa obra, quais são os conflitos políticos, sociais e éticos em Brokeback Mountain? O que é que você consegue fazer com um livro daquele numa sala de aula de língua inglesa? Você tocou num ponto que é minha dissertação de mestrado, né? E não sei por onde você caminhou para descobrir isso, mas Brokeback Mountain é minha dissertação de mestrado. E eu tenho uma outra provocação para você, né? Eu vou jogar a minha resposta como uma pergunta. Eu não sou cearense, mas, por exemplo, já que você citou a Anne Proulx, né, com o Brokeback Mountain, eu vou dizer o seguinte, e Adolfo Caminha, cearense de Aracati, que escreveu na literatura, o Juan é meu aluno de literatura infanto-juvenil. A gente está falando sobre o prazer de fazer o aluno, antes de entender qualquer coisa sobre a literatura, de ter o prazer de ler, ter prazer, sabe? Porque a literatura foi para isso. Literatura foi feita para você ter prazer. Depois, os teóricos, os críticos inventam coisas e para dar trabalho, só para dar trabalho, né?
Mas, enfim, como é que a gente pode pegar essa literatura e tornar uma coisa atrativa? Então, pega o Adolfo Caminha, né? Cearense, de Aracati, se eu não me engano, salvo engano, ele é de Aracati, e ele escreve a obra O Bom Crioulo, que ficou conhecida como a primeira obra brasileira que tem uma temática gay. Né? Romance, temática gay, e tem um negro. Cara, o cara é brilhante, porque ele consegue juntar em uma coisa só muita coisa. Né? Sexualidade. Não só muita coisa, mas a identidade do brasileiro está ali. Isso. Ele consegue juntar sexualidade, ele consegue juntar etnia e ele consegue juntar identidade. O que é que ele está fazendo? Ele está trazendo a característica da humanização da literatura para uma perspectiva que, na época dele, era atual. E que hoje o aluno vai dizer assim, eu detesto o Adolfo Caminha, que linguagem chata, que linguagem isso, que linguagem aquilo. Mas você tem um negro para falar ali, tá? Tem a identidade negra para falar na obra. Tem a identidade negra do negro. Veja bem o que eu vou dizer agora, que é importante. Do negro escravo que satisfazia sexualmente os brancos, mas também tem um negro hoje que é desejo dos brancos. Né? Então, tem muito branco que deseja um negro por uma fantasia, por um fetiche. E como a psicanálise entra nessa história, né? E como você consegue trazer literatura para a atualidade. Agora, o problema, o que eu digo sempre, o problema é o que é que eu faço no ensino fundamental, no ensino médio? Eu limito isso, porque eu tenho que dizer que Adolfo Caminha pertence a uma determinada escola literária que tem características isso. Eu perco a essência da literatura com questões que não são do prazer literário, mas são da crítica e são da teoria. E a pergunta é, a crítica e a teoria teriam que estar no ensino básico? Não. A minha resposta, elas fazem parte da formação do professor, mas não do deleite do leitor. Né? Deixo isso aí para você, já que você jogou a história Mas eu vou jogar uma coisa aqui, a partir do que você disse, veja só. Quem está começando os estudos da linguagem vai perceber, e aí é interessante, que alguns temas que eram tabus, hoje não são mais. Você, digamos, não pode levar para a sala de aula o bom crioulo. Beleza. Você não pode levar porque a escola privada não te permite trabalhar com esse tipo de questão. Aí você, de repente, leva uma graphic novel. Você leva lá um gibi. Aí tem lá Capitão América dando um beijo em alguém. Você leva a Turma da Mônica. Tem lá uma Mônica que se maqueia para arrumar um namorado. Então, o que é que acontece? Existem temas que eram tabus, mas que acabam não sendo mais. Por exemplo, Deadpool. Deadpool está no imaginário dos adolescentes. Eles adoram. Mas se você parar para pensar, Deadpool é devasso. Ele tinha vários amantes, inclusive o próprio Wolverine. Então, o que acontece? Às vezes, você consegue levar para a sala de aula, você pode não levar Grande Sertão Veredas, né? Você leva lá alguma coisa moderna e aquele assunto que é linguístico, você aproveita para discutir uma realidade social que a gente está vivendo. Uma sociedade que é preconceituosa. Por exemplo, eu estou enfrentando algo que eu nunca enfrentei na minha vida. Tudo o que as pessoas falavam sobre o meu cabelo. E eu decidi, então, fazer o Black Power.
Comecei com ele. E tô deixando. Eu ouço aqui e ali. Quer cortar esse cabelo? Não, eu digo, vou não, deixa dar piolho. Porque ele agora é meu Black Power. Porque ele é, digamos assim, veja só, gente, eu precisei chegar no doutorado para aprender isso. Então não fica achando que você não está sabendo de nada, não, porque você não vai saber mesmo. Então eu precisei chegar no doutorado para entender que esse cabelo me representa enquanto a minha identidade de negro. Eu não sou moreno, eu sou preto. Meu primeiro emprego foi de gari, carteira assinada, limpando lixo de avião. Carteira assinada linda, adoro minha carteira assinada. Ganhei rios de dinheiro. Não foi tanto assim não, mas eu ganhei. Passei um ano trabalhando como lixeiro no aeroporto de Juazeiro do Norte. Vi Sandy Júnior, vi Paralamas do Sucesso, vi Lula de longe. E eu sentia orgulho de ser empregado, porque eu fazia graduação, mas eu era gari. Eu lembro de ter trabalhado vendendo picolé, eu lembro de ter trabalhado engraxando sapato. Eu limpei carro, não ganhei nada, passei a semana trabalhando, não ganhei nada. O patrão não quis me contratar porque achou eu pequeno. E daí? Hoje eu sou doutor. Posso não ser efetivo? Ainda. Então, gente, vocês têm que refletir que a sua identidade, e a linguística aplicada trabalha muito com essa questão, de nós pensarmos nesse ponto, nós somos seres diferentes, heterogêneos. Se você quer levar para a sala de aula, por exemplo, uma música, para discutir um tema importante, vamos pensar aqui, tem uma música de Catuaba com Amendoim, antiga, A Saga de um Vaqueiro. Se você levar essa música para a sala de aula, você tem a melhor aula da sua vida, porque você vai poder falar sobre abandono, sobre patriarcalismo, sobre a perspectiva da criança que foi criada num seio em que a mãe foi tudo para ela, e é pela linguagem. Ou seja, você está discutindo a linguagem, o texto, e você vai para o problema social e reflete sobre ele, porque o pai voltou para o seu filho. Demorou, mas voltou. Reencontrou o seu amor. Aí você, de repente, pega uma música como Faroeste Caboclo. Eu estava assistindo uma piada eu esqueci agora o nome dele, mas depois eu posso lembrar, que ele tirou a seguinte onda. As pessoas falam que hip hop é música de maconheiro. Ele disse que foi ouvir Diário de um Detento, de Racionais. Ele disse, poxa, que noiado é esse? Que consegue fazer uma música de 5, 6 páginas. Gente, ouça a música Nego Drama. Reflita um pouco melhor, porque dizer que o funk, que o hip hop é coisa de marginal, é porque você nunca ouviu, nunca refletiu, nunca ouviu, por exemplo, Eminem ganhar o prêmio Oscar de melhor música. Você não conhece um cara que não é inteiramente negro, né, ganhar o título de um ritmo que é destinado a negros. Mas aí eu vou só pegar uma belezinha. Elton John compôs uma música com o Eminem. Então as pessoas criticam aquilo que não conhecem. Por exemplo, Madonna faz hip hop. Michael Jackson fazia hip hop. Anitta faz hip hop. Pablo Vittar faz hip hop. Então assim, as pessoas às vezes criticam o que não conhecem. Você fala mal do funk é porque você não ouviu o funk. Então, nós precisamos entender melhor as identidades, refletir melhor sobre aquilo que nós podemos levar para a sala de aula e não sair por aí criticando A ou B, ou perspectiva A ou B, e também colocar o que a gente gosta. É ruim a gente colocar só o que a gente gosta. Mas diga lá. Só que eu vou tomar uma fala para finalizar a minha participação aqui na tua
apresentação sobre linguística aplicada, tá? Você apresentou um monte de slide, muito legal, instrutivos, educativos, mas foi na tua fala final que eu vejo que você sintetizou o que você e eu hoje entendemos por linguística aplicada. Quando você disse, eu fui gari, né? Eu tenho uma carteira assinada com orgulho, porque eu fazia limpeza, e hoje eu sou doutor. Cadê o determinismo? Né? Cadê o que... As imposições? Não tem. Não tem. É uma construção. O que você era, o que você é hoje, né? E esses dois paradigmas que eu sempre falo, né? Esses dois polos que eu sempre falo. E o Adílio está terminado? O Adílio chegou aqui? Não. Não. O Adílio só não é mais aquilo que ele era nesse espaço, né? Mas ele ainda não chegou aqui. E vai chegar? Bom, a psicanálise diz que não, né? E eu, como estudioso da psicanálise, digo que não. A gente não vai chegar aqui. Agora, é uma meta. E como linguista, não mais como psicanalista, como linguista, eu digo, é essa meta que eu tento entender. Não justificar, não aprisionar, mas entender. E a linguagem me constitui como indivíduo. O que eu falo? Quando você diz assim, eu era, hoje sou doutor, pá, a tua linguagem deixa clara marcas, tá? De tempo verbal, de não sei o quê, Bom, eu posso inventar uma série de questões aqui para analisar o teu discurso, mas eu prefiro não fazer isso. Eu prefiro entender o teu discurso como uma perspectiva, né, de não temporalidade, numa perspectiva de transitoriedade. E nessa transitoriedade, o discurso se constitui. O que você falou hoje, que está gravando, né? Está gravando aqui. O que você falou hoje vai ficar gravado, mas não é o que lhe representa. É o que lhe representou agora, nesse momento. Aliás, nem nesse momento, né? No momento que você falou, porque já sou eu que estou interpretando o teu momento passado. Então, isso é linguística aplicada. Adílio, agradeço pelo que você nos proporcionou hoje. Agradeço por ter aprendido mais, refletido mais, e esse momento, eu acho que, Flávia, a gente não tem que só fazer aberturas de grupo de estudo, não. A gente tem que convidar pessoas de fora, a professora Yara, né? A professora Lidiane, os orientandos que a gente tem durante o semestre. A gente tem que fazer essas dinâmicas para tirar a ideia de que a universidade tem um saber absoluto, sabe? Tem um saber absoluto. Talvez a escola, com os professores, com os alunos, tem um saber muito maior do que o nosso. E a gente aqui tem que ir para eles. A gente tem que ir para eles, para descobrir com eles, sabe? Para caminhar com eles. E se eu não penso dessa forma, então me desculpa, mas eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu não estou contribuindo com esse grupo de estudo, tá? Eu estou contribuindo com um grupo de professauros, como diz o Celso Antunes, né? De professauros que vai se efetivar, né? Naquele... como é que a gente tem na África? Naquele depósito, não. Cemitério de elefantes. Pronto. Os elefantes velhos na África, eles vão caminhando para o cemitério porque eles têm que morrer ali.
Eles acham que não tem mais nada que aprender. Então, caminha e morre como todo mundo. Então, me deixa morrer lá no cemitério dos elefantes, porque eu não tenho mais nada que aprender, né? Eu sou um eterno aprendiz. Muito obrigado, Adílio. Obrigado, Flávia, pelo momento, né? Se eu expandir demais nas minhas palavras, mas a ideia é essa, é provocar, é fazer com que os nossos alunos sejam mais rebeldes, tá? Briguem mais por isso. Eu vou só complementar com algo, certo? Primeiramente, sim, não vou me demorar na fala, né? Exatamente porque a gente teve essa discussão que caminhou para a literatura, que, na verdade, demonstrou para quem está aqui na plateia que a linguística aplicada é bem mais do que tentar resolver problemas de ensino, que é essa grande impressão quando os alunos chegam até a mim para fazer um trabalho sobre linguística aplicada, é como se tentasse encontrar uma receita para solucionar um problema, quando, na verdade, primeiramente, não existe a receita, né? Porque cada turma é única, exatamente porque a gente vive em culturas, e mesmo que você trabalhe anos e anos em uma determinada localidade, nós sempre vamos receber pessoas novas e pessoas que sempre vão acrescentar com os seus saberes a nossa vida enquanto professor, e nós, enquanto professor, passando para eles também os nossos saberes esses que eu não digo que são saberes formais, mas são saberes mesmo empíricos da nossa cultura, do nosso ser, como você se colocou, Adílio. Então, eu ia puxar um pouco para a questão do ensino, exatamente para que você pudesse falar um pouco disso, mas eu vi que a hora ela já está se encaminhando para as 6 horas, e nós, infelizmente, vamos ter que parar, mas, assim, num outro momento, acho que nós poderíamos retomar para essa questão do ensino, tentando encontrar caminhos que os alunos também pudessem refletir sobre fenômenos da língua, mas trabalhados dentro de uma perspectiva de ensino, tanto da língua inglesa, como também da língua materna, uma vez que o grupo, né, se articula com as duas habilitações. Certo? Então, assim, fica aí, talvez, um convite futuro. E a proposta da Flávia para as professoras Yara e Lidiane, né? Sim. Para as professoras Yara e Lidiane de estarem presentes com a gente também nesse momento, tá bom? Eu queria ouvir o que a André queria perguntar ou falar. Antes, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas antes de eu perguntar, eu só queria agradecer pela sua majestosa palestra. Foi ótimo, foi perfeito. E sobre o que você falou da questão de trazer a diversidade de estilos de música para a sala de aula, para poder chamar a atenção dos alunos, né, dos gostos deles, a questão de temas de músicas. Nós, como professores, né, e alunos também, sabemos que nos dedicamos àquilo no qual mais nos identificamos, uma questão de gostos, né? Vamos supor que você traga para a sala de aula um estilo musical de rock, aí você fique variando os estilos. Claramente que essa variedade vai ficar chamando a atenção de cada um que tenha o gosto em si. Mas a minha pergunta é, como que a gente pode fazer, qual a forma que a gente pode fazer para poder atrair, chamar a atenção daqueles que desgostam, né? Para que eles possam saber que aquele estilo musical, ou aquele tema, tem a sua importância. É isso. Era isso que eu queria saber de você. O que você acha? O que é que você pretende, assim? Eu vou ser muito breve para que eu possa apontar um detalhe. Eu lembro que na sala de aula, certa vez, eu estava trabalhando com língua portuguesa.
E eu queria que a turma encontrasse músicas que gostassem, mas que o assunto do tema da música teria que ser amor. Então, o que foi que eu fiz? Eu solicitei que a turma procurasse músicas independentemente do gosto musical, trouxesse aquela música que tratasse do amor em qualquer perspectiva e, ao invés de cantar, declamasse aquela música. Deu muito certo. Porque cada um chegou, era um com Limão com Mel, era um com Amado Batista, era outro lá com o rei Roberto Carlos, mas cada um trouxe o amor. Porque qual é a questão? Independentemente do gênero musical, eles tratam de algum tema. Então, se você selecionar temas, você tem como discutir. Se você quer sobre o amor, todo cantor fala do amor, porque qual é o cantor que não fala do amor? Por exemplo, você pode dizer assim, não, um tema às vezes absurdo. Vamos supor, pega aqui um tema como aborto. Você vai encontrar músicas que tratam do aborto, de algum jeito. Então, o fato é direcionar, através do ensino daquela língua, portuguesa, inglês ou qualquer outra língua, pensando nessa abordagem, para que o aluno se sinta bem, porque aí ele vai trazer o gosto musical dele. Eu sei que é difícil, a gente tem muitas salas, não tem como a gente ficar trabalhando com todo tipo de música, não dá. Mas o que a gente não pode é ferir o gosto do outro a partir do nosso. Por exemplo, teu aluno gosta de Pablo Vittar. Ele gosta. Você não pode chegar ofendendo, como a gente vai escutar, a música de... Sabe? Eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar o que o outro gosta. E o meu gosto particular eu tenho que, sabe? Então é uma questão mesmo de ponderação. É uma questão mesmo de tentar. São insights, você vai tentando. Porque o importante é a busca pelo conhecimento e os diferentes modos de fazer, de produzir esse conhecimento. Então você tem que fazer muitos ensaios, de tentar de todas as abordagens. Veja a minha vida, é sempre tentando encontrar uma maneira de ensinar latim. Eu não encontro, porque a gente não vai encontrar. Não existe, professora Flávia, está coberta de razão, não existe modelo. Não existe uma chave, um princípio único. São infinitas abordagens teóricas para o ensino, para a aprendizagem, até mesmo para você aprender enquanto professor. Nós somos eternos aprendizes, não importa o quanto a gente estuda, a gente nunca sabe. Francisco Sanches, meu autor, dizia, nós nada sabemos. Nada. Tá, Dílio, tem uma série na Netflix que vai contrariar um pouquinho o que você diz, chamada Lock and Key, né? Fechadura e chave. Então, há um encontro, que eu também não acho que esse encontro seja o encontro da perfeição. Mas, enfim, eu acho que a pergunta da Andréa foi muito legal, porque ela traz a dimensão de que como é que eu posso levar para o aluno tal coisa? Não tem fórmula. O que o Adílio disse foi, não tem fórmula. O aluno gosta de rock, de pop music, de Pablo Vittar, etc. Traga o que todos eles falam. Todos eles falam de quê? Isso. Não, mas assim, antes de perguntar, eles todos querem. O que é que eles querem? Eles querem ser felizes, tá? Eles querem ser felizes. Eu acho que querer ser feliz é o caminho da humanidade, sabe? Buscar a felicidade é uma busca nossa. Agora, o que é ser feliz para mim, que tenho um poder aquisitivo X, o que é ser feliz para outro que tem um outro poder aquisitivo, como é que eu posso... Eu estava brincando com o Adílio, né, no início da nossa conversa hoje. Ele diz assim, lá na UVA,
na URCA. Lá na URCA, ele disse para todos os alunos que abram a câmera. Se não abrir a câmera, eu termino a aula aqui agora. Eu fiquei pensando, e se eu fizer isso na URCA? Na URCA não, na UVA. Gente, eu tô mudando porque eu tenho um carinho muito grande pela URCA. Esse é o problema. Eu tenho um carinho muito grande pela URCA. E se eu fizer isso na UVA? Né? E se eu disser, se os meus alunos não abrirem a câmera, eu não vou dar aula na UVA. Gente, ouvidoria vai entrar em... Todo mundo. Professor Lins está liberando não sei o quê, está impedindo, tá... Adílio, você não sabe a realidade de Sobral. Mas a realidade de Sobral, a realidade da UVA é uma realidade diferente da URCA. Só rapidinho. Aqui também a situação é essa. É que eu iria colocar assim, que eu que preciso ver vocês, como eu estou querendo aqui ver vocês. Eu colocaria o meu problema muito mais acima do que uma imposição. Claro, ninguém teria a obrigação, mas eu digo, eu vou me sentir muito bem lecionando para quem eu vejo. Concordo, mas o problema é, nós temos uma outra questão que não é só a questão de não impor ou querer. É acesso, né? É acesso. Por exemplo, eu vou ser muito honesto, eu tenho alunos em gramática tradicional que, no horário da minha aula, estão trabalhando. No horário da minha aula, estão trabalhando. Então, eu não gravo a minha aula. Mas se ele não acompanhar de alguma forma, e se ele não usar o chat, já que ele não pode usar o microfone, não pode usar a câmera, se ele não usar o chat e ele não acompanhar, ele não vai seguir o processo. Então, não é uma situação que eu estou excluindo o aluno. Ele mesmo está se excluindo pela impossibilidade e pela irresponsabilidade dele de assumir um compromisso que ele não poderia arcar. Né? Então, é diferente. Eu não chego para o meu aluno e digo, está aqui. Da mesma forma, eu tenho uma turma que hoje, olha, eu estou trabalhando com gramática de língua inglesa. O conteúdo é pesado. Aí os alunos disseram, não sei o quê, já estamos no primeiro mês. E a participação na aula hoje, no quarto encontro, a participação foi 10, melhor do que todas as disciplinas que eu dei de gramática presenciais, sabe? Então, você vê a participação do aluno, o interesse, a motivação. Agora, todos usaram microfone, câmera? Não. Usaram canal de chat. Por algum motivo. Mas se aquele canal é o canal que motiva, é o canal que está estimulando o conhecimento, é por ele que eu tenho que ir. Sabe? Então, é nesse ponto que eu falo um pouquinho da questão de como a gente se impõe em cada uma das questões. E conheço muito bem a UVA, porque estou aqui há 8 anos, conheço muito bem a URCA, porque fui professor daí 5 anos, né? E amo essa região, como eu sempre digo, amo o Cariri, amo. É a região que eu escolhi para ser minha. É a região minha. Pronto, então, assim, só para a gente encerrar, fazendo também uma complementação da sua fala, professor Adílio, alguns anos atrás, questão assim de 15 a 16 anos mesmo, eu me recordo ter visto um filme que, no momento, não me lembro do nome. Não era um filme, na verdade, desses hollywoodianos que a gente tem costume de ver na Netflix. Na verdade, era uma temática muito profunda, mas que falava sobre professor e trazia, na fala desse professor, a questão muito forte desse respeito à cultura dos alunos. E aí, nesse filme,
o professor trabalhava com os alunos a música clássica. Isso me chamou muita atenção, porque, assim, quando você primeiro observa o gosto do seu aluno e dá a ele a voz e a vez para ele se posicionar, certo? Não se sentir criticado por aquilo que ele expõe, que é a cultura dele, ele acolhe melhor aquilo que você vai lançar para ele como sendo da sua cultura, que no caso seria o erudito aí. Então, esse filme é lindo, ele vai exatamente caminhar com alunos que são considerados marginalizados, de uma região que não oferecia tais condições, e ao final ele consegue que muitos daqueles alunos se apaixonem pelos maiores compositores de música clássica, que foi apresentado a eles naquele momento. E aí eu também me coloco quanto professora de uma vivência muito particular também com alunos de periferia. Há uns 8, 9 anos atrás, eu trabalhava numa comunidade muito carente aqui de Fortaleza, que é num bairro chamado Nossa Senhora das Graças, mas com vulgo Pirambu. E lá nessa região, muito pobre, próxima da praia, esses alunos, eles estavam fazendo um trabalho comigo da Olimpíada de Língua Portuguesa. E a turma que eu estava escalada para trabalhar era uma turma que trabalharia memórias. Então, eu tinha que resgatar, certo, histórias deles, para que eles pudessem produzir textos. E aí, para minha infelicidade, eu pedi que eles trouxessem fotos do casamento dos pais. Por que eu digo minha infelicidade? Porque quando eles chegaram na sala de aula, muitos deles disseram: meus pais não são casados. E aquilo para mim foi uma imensa dor, porque eu vinha de uma cultura em que há o casamento, em que há fotografia, em que há algum registro dessa natureza, e de repente eu me deparava com uma situação de famílias que eram extremamente mal estruturadas pela questão social de muitas famílias ali que, na verdade, não eram compostas de pai e mãe, eram compostas de mãe com avós, ou de mães solteiras, ou talvez de pais, ou talvez de outras formas de família que eu desconhecia. Então, assim, isso foi uma grande reflexão de que, na verdade, não eram os alunos que estavam inadequados, na verdade, era eu que estava inadequada à comunidade, porque eu não cheguei a perguntá-los, eu trouxe a minha posição de mundo. E aí é onde eu me frustrei, porque não tinha como resgatar memórias dessa maneira que eu imaginava, né? Então, isso serve, na verdade, para vocês, para ter a atenção de realmente, nos momentos que forem, estiverem numa sala de aula, realmente é importante essa aproximação. Então, o que o professor Adílio colocou, certo? E esse exemplo que eu dou a vocês, que seria, na verdade, para que vocês não agissem dessa maneira. E aí, gente, infelizmente eu tenho que encerrar, porque 7 horas eu começo outra aula, mas eu digo a você, professor Adílio, eu amei a sua fala. Convido aí os meninos que estiveram presentes hoje, né, que a gente chama delicadamente de meninos, mas são moças e rapazes, que, se quiserem fazer parte do grupo, né, coloquem lá façam a sua inscrição através do e-mail, para que a gente possa colocá-los no WhatsApp, para que a gente possa realmente fazer um cadastro com o nome de vocês, levar conhecimento da universidade, colocar no sistema, um pouco antes do dia 10 de maio, certo? Porque 10 de maio é o prazo final desse cadastro. Então, estejam conosco, certo? Vai ser um prazer recebê-los este semestre. E assim como isso aqui vai ser mostrado num canal, certo, ao vivo para outros alunos, porque a gente vai expor essa gravação, eu faço também esse convite estendendo a toda a comunidade acadêmica que se faça presente, e, Adílio, você já fica escalado dentro do seu período de tempo para outros momentos com a gente, tá? Então, muito obrigada a cada um de vocês, ao professor Lins, que trouxe essa pérola, certo, da URCA, a professora Yara,
certo? A professora Lidiane, que saiu, mas estava presente praticamente todo o momento da fala, e a cada um de vocês, os alunos que separaram esse momento da sua tarde para estar conosco. Então, meu muito obrigado, minha gratidão por este momento. Eu vou desligar aqui a parte que toca a gravação. Eu agradeço também a todos os presentes